Durante anos, os noticiários estamparam manchetes sobre as tensões entre celebridades e figuras políticas, mas ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Em pleno mês de março, uma publicação enigmática no perfil oficial de Lady Gaga no X, antigo Twitter, começou a chamar a atenção. A postagem era simples, apenas uma frase acompanhada de um emoji de paz. Às vezes, o perdão começa onde a verdade é aceita. A internet explodiu em especulações. Estaria ela falando sobre sua família, sobre seu passado ou algo muito maior? Enquanto os fãs debatiam freneticamente nas redes, um boato começou a ganhar força. Lady Gaga teria sido vista entrando discretamente na Trump Tower, em Nova York. As fotos eram borradas, tiradas de longe, mas mostravam uma figura loira e elegante, acompanhada de seguranças, entrando no prédio por uma entrada lateral. Ninguém queria acreditar. Gaga, que sempre se posicionou de forma clara contra discursos conservadores, teria ido encontrar o ex-presidente Donald Trump? E, se sim, por quê? Na manhã seguinte, o mistério chegou ao fim. Um vídeo vazado por um funcionário do prédio mostrava Lady Gaga e Donald Trump sentados em uma sala de reunião luxuosa, cercados por poucos assessores. A cantora estava séria, mas serena. Trump, por sua vez, mantinha um tom mais contido que o habitual. Segundo relatos, a conversa durou quase 2 horas. O motivo? Um projeto social conjunto voltado para veteranos de guerra e comunidades marginalizadas. Gaga, que há anos se dedica ao apoio à saúde mental e vítimas de abuso, teria proposto um esforço incomum: unir vozes opostas em nome de uma causa comum. O impacto nas redes sociais foi imediato. Milhões de internautas expressaram choque, dúvida e até raiva. Alguns acusaram a cantora de traição. Outros pediam para esperar e entender o contexto. Mas a confirmação veio por meio de uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo. Gaga e Trump apareceram lado a lado, e ela, segurando o microfone, disse com firmeza: "Eu não concordo com tudo que o Sr. Trump representa, mas eu acredito que é possível transformar divergência em ação, desde que o propósito seja maior que o ego." A internet foi a loucura. Enquanto jornalistas do mundo inteiro digeriam o impacto daquela aparição inesperada, Donald Trump, em um tom surpreendentemente conciliador, declarou: "Nunca pensei que dividiria um palco com Lady Gaga, mas às vezes as vozes mais diferentes podem criar a harmonia mais poderosa." Os flashes disparavam sem parar. Gaga sorriu de leve, mas não deixou de enfatizar que sua postura crítica se manteria, o que tornava aquele gesto ainda mais relevante. Ela deixava claro: reconciliação não significava submissão, e sim maturidade para trabalhar pelo bem comum. Naquela mesma semana, o projeto anunciado ganhou o nome de United Voices. Gaga e Trump prometeram fundos pessoais para abrir centros comunitários em 5 cidades diferentes, começando por Detroit e Nova Orleans. O objetivo era fornecer apoio psicológico gratuito para jovens em situação de risco e ex-militares. Com a presença de artistas, psicólogos, ex-líderes políticos e até influencers, o projeto misturava o impossível. Mundos que antes pareciam irreconciliáveis agora se uniam em prol da solidariedade. A mídia, os críticos e os fãs só conseguiam dizer uma coisa: isso realmente aconteceu? Na internet, a reação foi um turbilhão de emoções. Alguns fãs de Lady Gaga se sentiram traídos por vê-la ao lado de uma figura tão controversa como Trump, enquanto outros enxergaram uma nova faceta da cantora, ainda mais corajosa por se arriscar em nome de algo maior. A hashtag #YourUnitedVoices dominou o topo dos trending topics, acompanhada por vídeos do momento em que os dois apertaram as mãos sob os holofotes. Comentários como "choque do século" e "isso vai entrar para os livros de história" inundavam as redes sociais, enquanto analistas políticos e culturais tentavam interpretar o que aquela cena realmente significava. Enquanto isso, Gaga postava um vídeo emocionado em sua conta oficial. Sem maquiagem, de moletom e sentada em um sofá simples, ela disse: "Essa não é uma rendição. É um passo, um ato simbólico, porque não se constrói paz com quem você já concorda, mas com quem você precisa aprender a ouvir." A mensagem foi vista por mais de 70 milhões de pessoas,
em menos de 24 horas. Donald Trump, por sua vez, respondeu de maneira inusitada. Repostou o vídeo com a legenda Respect. Pela primeira vez em muito tempo, os dois extremos pareciam ter criado uma ponte, ainda frágil, mas real. Na manhã seguinte, os jornais do mundo inteiro estampavam manchetes com variações da mesma surpresa. Lady Gaga e Trump, o improvável diálogo. A arte da reconciliação e pop política se encontram no palco da paz. Programas de TV debatiam o gesto ousado e especialistas em comunicação destacavam como o encontro mostrou que, mesmo em tempos de polarização extrema, ainda existia espaço para escuta e respeito mútuo. Universidades começaram a analisar o episódio como um fenômeno sociocultural e, inclusive, uma renomada instituição norte-americana anunciou um simpósio sobre o impacto do perdão público em figuras influentes. A reaproximação, no entanto, não se limitou a um simples gesto simbólico. Uma semana depois, Lady Gaga e Trump anunciaram juntos uma iniciativa social chamada The Common Ground Project. O projeto visava apoiar jovens de comunidades carentes dos Uskmewa, independentemente de suas origens políticas, religiosas ou étnicas. A ideia era simples: dar voz e oportunidade a quem nunca foi ouvido. Com investimentos de ambos os lados e apoio de empresários e artistas, o projeto surpreendeu ao reunir um comitê de pessoas dos mais diversos espectros sociais e ideológicos, unidos por um objetivo em comum. Nas redes sociais, as reações eram mistas, como era de se esperar. Muitos apoiadores de Lady Gaga se sentiram confusos a princípio, tentando entender como uma artista tão engajada em causas progressistas podia estender a mão para alguém com um histórico tão polêmico como Donald Trump. Mas conforme os detalhes do The Common Ground Project foram sendo divulgados, especialmente as bolsas de estudo, programas culturais e centros de apoio psicológico que seriam criados em bairros vulneráveis, a crítica começou a se transformar em curiosidade e, em muitos casos, em apoio. Do outro lado, apoiadores de Trump que antes viam Lady Gaga como símbolo de uma elite artística distante começaram a reconsiderar suas percepções. Ver os dois sentados lado a lado em entrevistas, rindo de suas diferenças e defendendo o valor do diálogo, despertou reflexões em pessoas que jamais imaginariam aprender algo vindo do outro lado. Era como se aquele momento tivesse rompido uma barreira invisível que dividia dois mundos: arte e política, emoção e razão, expressão e estratégia, mostrando que, apesar das diferenças, o ser humano ainda é o elo mais poderoso entre todos os extremos. Durante uma coletiva conjunta em Nova York, Trump surpreendeu ao admitir que sua visão sobre a indústria do entretenimento havia mudado após conversar com Gaga. Nunca pensei que um ícone pop pudesse me ensinar algo sobre empatia, mas aqui estamos, disse ele arrancando risos da plateia. Gaga, por sua vez, afirmou que enxergar o lado humano de Trump não significava concordar com tudo que ele representava, mas sim reconhecer que o diálogo era mais eficaz do que o ódio. Se quisermos um mundo melhor, alguém precisa dar o primeiro passo, e por mais difícil que tenha sido, eu decidi ser essa pessoa, afirmou ela com firmeza. Com o passar das semanas, o projeto tomou proporções globais. Outros artistas começaram a se manifestar, alguns criticando, outros elogiando a ousadia do gesto. Michelle Obama elogiou publicamente a iniciativa, enquanto Elon Musk sugeriu financiar parte dos centros tecnológicos planejados em bairros marginalizados. Gaga e Trump se tornaram o símbolo inesperado de uma nova fase na cultura mundial, onde extremos se encontram não para se anular, mas para buscar um bem comum. A internet, claro, continuava empolvorosa, alimentando teorias, memes e debates, mas havia algo que ninguém podia negar. Aquela reconciliação havia mudado o jogo. Enquanto os dois viajavam para inaugurações de centros comunitários, começando por Detroit, passando por Houston e depois Atlanta, era visível como a parceria mexia com todos. Em cada parada, Lady Gaga cantava uma música especialmente composta para o projeto, chamada Heal This Land, e Donald Trump fazia discursos mais contidos, falando sobre recomeços e escuta ativa.
O clima de surpresa ainda pairava no ar, e mesmo com as polêmicas passadas, o impacto do que estavam realizando era visível. Crianças recebiam computadores, mães solo conseguiam bolsas de estudos e empreendedores locais recebiam capital semente para seus pequenos negócios. Mas não demorou para que um jornalista fizesse a pergunta que todos queriam. Gaga, você perdoou tudo o que Trump representa? Ela respirou fundo antes de responder, olhando diretamente para as câmeras. Eu não perdoei tudo, mas eu escolhi não viver alimentando ódio. Escolhi viver para transformar. Aquela frase viralizou em poucos minutos, estampando capas de jornais e se tornando hashtag global. O mundo estava perplexo, dividido, mas também inspirado. Afinal, se até Lady Gaga e Donald Trump conseguiram construir uma ponte entre mundos tão opostos, o que mais seria possível? Com o passar dos dias, a repercussão tomou proporções globais. Redes sociais se inflamavam com debates apaixonados, memes e análises políticas e culturais. Muitos fãs de Gaga ficaram chocados, sentindo-se traídos, enquanto outros reconheceram sua coragem em estender a mão, mesmo diante de tantas diferenças. Do outro lado, apoiadores de Trump viram nela uma chance de mostrar um lado humano e mais conciliador do ex-presidente. Em meio a tudo isso, a dupla decidiu lançar um documentário que mostrava cada passo dessa jornada inusitada, com depoimentos sinceros, encontros e desencontros, erros e aprendizados. Numa entrevista exclusiva para um programa de grande audiência, Gaga revelou que o objetivo maior da aliança não era político, mas sim social. É sobre a humanidade, sobre encontrar o que nos une, mesmo quando tudo ao redor parece querer nos separar. A música e a compaixão têm esse poder. A mensagem ressoava forte, principalmente para jovens que buscavam formas de superar as divisões extremas do mundo atual. Apesar de todas as críticas e desconfianças, aquela parceria improvável se transformava numa lição viva de tolerância, perdão e ação concreta. Com o documentário lançado, imagens exclusivas mostravam Lady Gaga e Donald Trump visitando projetos sociais em comunidades carentes, discutindo juntos maneiras de promover a educação e oportunidades para jovens. Em um desses encontros, Gaga cantou para uma plateia emocionada, enquanto Trump participava das atividades de forma humilde, longe dos holofotes políticos. A surpresa maior foi ver a sinceridade dos dois ao falarem sobre seus erros e o desejo comum de fazer a diferença no mundo. Enquanto isso, as reações ao redor do mundo continuavam divididas, mas a verdade é que a iniciativa abriu portas para diálogos antes inimagináveis. O poder da música e do perdão criou uma ponte entre extremos ideológicos, mostrando que mesmo em tempos turbulentos é possível construir pontes de paz e entendimento. Para Gaga, aquela experiência foi transformadora, não apenas como artista, mas como ser humano comprometido em usar sua voz para além dos palcos. Após o impacto inicial, a mídia começou a focar menos nas divergências políticas e mais nas ações positivas geradas por essa inesperada aliança. Lady Gaga e Donald Trump lançaram juntos uma campanha beneficente que arrecadou milhões para instituições de caridade dedicadas a crianças em situação de vulnerabilidade. A cantora usou seu alcance para mobilizar fãs e artistas, enquanto Trump aplicava sua experiência em logística e gestão para ampliar o alcance das ações. Entretanto, nem tudo foi fácil. Ambos enfrentaram críticas duras de seus respectivos seguidores, que viram o gesto como traição ou estratégia política. Mas Gaga manteve sua postura firme, afirmando que a música e a compaixão não deveriam ter fronteiras nem ideologias. Ela ressaltou que, no fundo, o que importa é o impacto real na vida das pessoas e a capacidade de perdoar para avançar. Essa mensagem, poderosa e rara, provocou reflexões profundas em muitos corações pelo mundo. A repercussão da campanha conjunta ganhou força nas redes sociais, onde fãs começaram a compartilhar histórias inspiradoras de mudança, graças ao esforço conjunto de Lady Gaga e Donald Trump. Vídeos de crianças sorrindo, escolas reformadas e famílias recebendo ajuda alimentavam a esperança de um mundo menos dividido.
A imagem das duas figuras públicas, antes tão antagonistas, tornou-se símbolo de que o diálogo e a empatia ainda são possíveis, mesmo entre os mais improváveis. Em um evento público, Lady Gaga subiu ao palco ao lado de Trump para um discurso emocionado, no qual falou sobre o poder da reconciliação e da unidade. Ela destacou que, apesar das diferenças, a humanidade compartilha uma responsabilidade coletiva de cuidar uns dos outros. O momento foi marcado por aplausos calorosos e lágrimas, mostrando que aquele gesto ultrapassava a política, tornando-se uma lição de vida para todos. Nos bastidores, essa inesperada parceria também gerou debates acalorados entre os assessores de ambos. Enquanto alguns viam a aliança como uma jogada estratégica para melhorar a imagem pública de Trump e a reputação polêmica de Gaga, outros reconheciam que ali havia algo genuíno, uma vontade sincera de transformar a discórdia em ação concreta. Lady Gaga, com seu jeito autêntico, foi quem mais insistiu em manter o foco no propósito humanitário, afastando os holofotes da política e da mídia. O encontro histórico acabou abrindo portas para outros artistas e figuras públicas considerarem que diálogos, mesmo difíceis, poderiam resultar em mudanças reais. O exemplo de Gaga e Trump foi repetido em diferentes países, mostrando que, quando há coragem para escutar e agir, até as divisões mais profundas podem começar a ser superadas. A internet, que antes fervilhava de críticas, passou a ser palco de debates construtivos e de esperança. Além do impacto social, a parceria entre Lady Gaga e Donald Trump gerou uma onda de solidariedade entre pessoas comuns. Histórias emocionantes surgiram, como a de uma mãe solteira que conseguiu emprego após uma campanha de inclusão inspirada pelo projeto, ou de jovens que, tocados pela mensagem de união, começaram a organizar ações comunitárias. Esses pequenos milagres longe dos holofotes mostravam que a verdadeira transformação acontece quando se une o poder da influência com a vontade de servir. Enquanto isso, nas redes sociais, memes e mensagens de apoio se espalhavam em meio a debates intensos, mostrando que, apesar das discordâncias, a humanidade ansiava por exemplos de reconciliação. Lady Gaga, sempre ativa e próxima de seus fãs, utilizou suas plataformas para reforçar a importância de ouvir o próximo, respeitar as diferenças e agir com amor, um lembrete necessário em tempos tão conturbados. No entanto, nem tudo foi fácil nessa jornada. Muitos críticos insistiam em desacreditar a iniciativa, afirmando que tudo não passava de uma jogada de marketing para ambos. Houve ataques severos em redes sociais, com acusações cruzadas, mas Lady Gaga mostrou resiliência. Em uma entrevista exclusiva, ela declarou que a verdadeira vitória não era a aprovação pública, mas o impacto real na vida das pessoas que o projeto havia alcançado. Donald Trump também teve que lidar com o ceticismo do seu próprio círculo político, onde alguns membros viam a aliança com a cantora pop como um risco para sua imagem. Mesmo assim, ele manteve o compromisso, surpreendendo aliados e adversários ao se dedicar pessoalmente a encontros com comunidades e organizações envolvidas na causa. Essa postura inédita fortaleceu a convicção de que a união de forças improváveis poderia gerar frutos além das expectativas. A repercussão dessa inesperada aliança ecoou no mundo inteiro. Outros líderes e celebridades começaram a refletir sobre a importância de superar barreiras pessoais e políticas para focar no que realmente importa, o bem comum. Eventos beneficentes foram organizados, arrecadando milhões para instituições de caridade e projetos sociais que trabalhavam com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Lady Gaga, por sua vez, aproveitou para mostrar um lado ainda mais humano, compartilhando momentos de sua vida pessoal e desafios superados. Isso gerou uma conexão ainda maior com seus fãs, que passaram a vê-la não apenas como uma estrela da música, mas como um exemplo de empatia e coragem. A cantora e o ex-presidente, cada um à sua maneira, passaram a simbolizar uma nova era, onde o diálogo e a compreensão deveriam prevalecer acima das diferenças. Entre as cenas mais memoráveis dessa inesperada amizade pública, ficou o encontro em um evento beneficente realizado no Central Park, em Nova York. Lá, Lady Gaga e Donald Trump
subiram ao palco juntos, não para discursos políticos, mas para um momento de música e diálogo. A cantora apresentou uma performance especial, onde suas canções foram intercaladas com depoimentos emocionantes de pessoas beneficiadas pelo projeto conjunto. A multidão presente estava atônita, não só pela união improvável, mas pela mensagem clara de que, mesmo em meio a grandes diferenças, a empatia e o compromisso com a humanidade podem construir pontes. No final do evento, Gaga e Trump fizeram questão de reafirmar seu compromisso, e o mundo inteiro assistiu a esse momento único que quebrava paradigmas e ampliava a esperança por dias melhores. Nos dias seguintes, as redes sociais foram tomadas por debates acalorados, mas também por manifestações de apoio à mudança de postura dos dois personagens tão emblemáticos. Hashtags como Woot e Paz com Gaga e Trump e Unidos pela Humanidade começaram a viralizar, reunindo pessoas de todos os cantos do planeta. Celebridades de diversos setores, de músicos a políticos, se manifestaram a favor dessa nova fase, inspirando outros a buscar diálogo e respeito. Enquanto isso, Lady Gaga usava suas plataformas para promover campanhas de conscientização sobre tolerância, justiça social e a importância de ouvir o outro, mesmo quando há discordâncias. Donald Trump, por sua vez, participou de debates e entrevistas, enfatizando a necessidade de cooperação, mostrando um lado diferente do que o público estava acostumado a ver. Essa transformação inesperada gerou curiosidade, esperança e, claro, muita controvérsia. Essa mudança surpreendente também teve impacto direto na vida pessoal dos dois. Lady Gaga revelou em uma entrevista que sempre acreditou no poder da música para curar e unir, e que esse encontro com Trump reforçou sua fé no diálogo como caminho para a paz. Trump, por sua vez, compartilhou que a experiência o fez refletir profundamente sobre suas próprias crenças e prioridades, especialmente ao ver o impacto positivo que ações conjuntas poderiam gerar. Além disso, essa reaproximação rendeu frutos concretos. Uma iniciativa conjunta para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade foi lançada, com eventos de arrecadação de fundos e programas educacionais. A união entre Lady Gaga e Donald Trump, mesmo que surpreendente, mostrou que a colaboração entre mundos aparentemente opostos é possível e necessária para enfrentar os grandes desafios do mundo contemporâneo. O clima de mudança também se refletiu em eventos públicos. Lady Gaga e Donald Trump foram vistos juntos em diversas ocasiões, sempre promovendo mensagens de união e superação de diferenças. Em um desses momentos, durante uma conferência global sobre direitos humanos, ambos fizeram discursos emocionados, ressaltando que o verdadeiro poder está em construir pontes, não muros. A internet, que inicialmente reagiu com surpresa e ceticismo, passou a celebrar essa improvável parceria como um exemplo de crescimento pessoal e social. Memes, vídeos e artigos espalharam a ideia de que, mesmo nos tempos mais polarizados, o respeito mútuo e a empatia podem prevalecer, transformando inimigos em aliados. A notícia dessa inesperada aliança também inspirou artistas, políticos e cidadãos ao redor do mundo a repensarem suas próprias divisões e a buscarem diálogos mais construtivos. Grupos de diferentes ideologias começaram a organizar encontros e debates, motivados pelo exemplo dado por Lady Gaga e Trump. Além disso, a colaboração gerou projetos culturais inéditos, como uma turnê musical conjunta e iniciativas de caridade que uniram fãs de diferentes espectros políticos. A repercussão foi tanta que grandes veículos de comunicação dedicaram editoriais inteiros a analisar o significado desse momento histórico na cultura pop e política global. No entanto, nem tudo foi fácil nesse processo. A reconciliação de Lady Gaga e Donald Trump enfrentou críticas duras de ambos os lados. Fãs mais fiéis e seguidores políticos manifestaram descontentamento, acusando-os de trair suas bases. Mas ambos mantiveram a postura firme, defendendo que a verdadeira coragem está em ultrapassar barreiras e buscar a paz, mesmo que isso signifique enfrentar resistência. Aos poucos, o exemplo deles começou a surtir efeito. Pequenas ações de reconciliação se espalharam,
e a internet, que antes fervia com debates acalorados, passou a ser um espaço mais aberto para diálogo e respeito. Esse episódio ficou marcado como um divisor de águas para a cultura contemporânea. Lady Gaga e Donald Trump também aproveitaram a repercussão para lançar uma campanha conjunta de conscientização sobre saúde mental e inclusão social, temas que ambos passaram a defender com mais vigor. Eles apareceram juntos em eventos beneficentes, discutindo a importância de unir forças para superar preconceitos e construir um futuro mais justo. Para muitos, essa parceria improvável simbolizou a força do perdão e da mudança, mostrando que, mesmo em meio a grandes divergências, o diálogo e a empatia podem prevalecer. A internet, que inicialmente reagiu com choque, aos poucos passou a celebrar esse momento como um exemplo de maturidade e esperança. No meio de toda essa comoção, surgiram histórias emocionantes de pessoas que, inspiradas pela reconciliação entre Lady Gaga e Donald Trump, decidiram buscar paz em suas próprias vidas. Redes sociais se encheram de relatos sobre famílias divididas que se reaproximaram, inimigos que resolveram suas diferenças e comunidades que encontraram forças para dialogar. Lady Gaga, sempre atenta às causas sociais, usou sua influência para promover campanhas de inclusão e diversidade, enquanto Trump, em uma postura inédita, apoiou iniciativas de responsabilidade social e apoio a pequenos negócios. Essa união inesperada surpreendeu o mundo e marcou uma nova era de possibilidades. Enquanto isso, os críticos tentavam entender o que motivou essa reviravolta. Muitos especulavam sobre estratégias de imagem, outros questionavam a autenticidade do gesto. Mas, para a surpresa geral, Lady Gaga e Donald Trump demonstraram com ações concretas que a mudança era real. Eles se dedicaram a projetos humanitários, visitando hospitais, apoiando causas de crianças carentes e promovendo campanhas contra o ódio. Essa transformação não passou despercebida pela mídia internacional, que passou a acompanhar com interesse as novas atitudes de ambos. Documentários, entrevistas e reportagens passaram a destacar o impacto positivo que essa aliança improvável estava gerando. O encontro inesperado entre Lady Gaga e Donald Trump, que chocou a internet, mostrou algo muito maior do que uma simples reconciliação entre duas figuras controversas. Foi um lembrete poderoso de que, mesmo nas diferenças mais profundas, existe espaço para diálogo, mudança e esperança. Eles nos ensinaram que o perdão pode abrir portas para transformações reais e que, quando se busca o bem maior, barreiras podem ser quebradas. No final, não importa o passado, mas sim o que escolhemos construir a partir dele. Essa história inspira a todos nós a olhar para o próximo com mais empatia, a estender a mão onde há divisão e a acreditar que milagres de reconciliação podem acontecer nos lugares mais inesperados, porque às vezes o que o mundo mais precisa é de gestos simples feitos com coragem e coração aberto. Gostou dessa história maluca? Então não perca tempo e clique no card aqui em cima para assistir a mais histórias exclusivas como essa. E se inscreva para não perder nenhuma novidade. Tem sempre algo novo esperando por você.